Primeiramente, boa tarde. Eu quero agradecer a presença. Isso faz parte de uma construção de um sonho nosso, de vida profissional. E eu sou médico formado na UERJ em 2013, né? Sempre atuei na área de saúde, no SUS, como clínico, e comecei a perceber, né, através de um interesse próprio meu, de estudos, desde a época da faculdade, sobre como a cannabis ela pode influenciar de maneira positiva na vida das pessoas, né, tanto do ponto de vista histórico, social, cultural e terapêutico. E, a partir disso, o universo, né, trouxe pessoas que me fizeram mudar totalmente a minha forma de pensar e de agir como médico, né? Eu tive algumas realizações nessa minha história, isso foi em 2014, com pacientes que, naquela época, eu assumi a chefia de equipe da UPA de Manguinhos, que é uma comunidade no Rio de Janeiro muito carente, em que existe esse conceito da maconha como droga, do tráfico. E eu me deparei com alguns pacientes em que a maconha era uma solução para um conforto para a vida daqueles pacientes a partir de estudos, de revisão de artigos. E eu tive uma atitude corajosa de abordar, naquela realidade, um tema totalmente diferente. E eu me lembro até hoje em dia de um paciente que ele tinha 22 anos, ele tinha um histórico muito comum dos jovens de usar drogas, cocaína, álcool e maconha, e tinha uma patologia que ele não sabia, que era diabetes. E o uso dessas substâncias por tempo prolongado piora muito a diabetes. Então, ele dá uma doença neuronal, uma neuropatia, que a pessoa tem dores absurdas. E aquele paciente era visto, né, a gente não buscava na emergência a história dele, a causa daquilo tudo. A gente buscava resolver a dor dele. Então, a gente intoxicava o paciente, que naquele momento tinha indicação de morfina, de diazepam, e aquilo se tornou algo rotineiro, né? E a partir daquele momento, a partir de estudos direcionados para a dor, eu tenho até uma revisão de artigos, que é uma das primeiras que eu fiz, né, sobre esse assunto, eu me deparei com e busquei saber a história desse paciente, né? E durante essa história, eu percebi que a cannabis se encaixava muito naquela realidade. Mas aquela realidade dele atual era uma realidade que a maconha era uma droga, e não a maconha como uma medicina, uma ferramenta médica. Então, tive que abordar todo o contexto familiar e social dele. Falei com a família, falei com o pastor. E eu comecei a introduzir a cannabis na vida dele, que ele mudou totalmente a vida dele. Ele estava 2 anos sem ter um relacionamento com a esposa. Já estava uma dor que ele ia todo dia na UPA 3 vezes, que a própria direção da UPA tinha me proibido de usar a morfina e o diazepam nele, porque a gente estava criando o sistema de dependência, mas não tinha outra solução. Então, eu estava vendido até pelo sistema de medicamentos, que eu não podia ajudar esse paciente mais. E eu comentei sobre o assunto e comentei entregando 10 artigos científicos para ele falar sobre a família. E pedi para a família dele vir ao meu encontro. E me lembro, nesse encontro, ele chegou ainda gritando, eu fiz a analgesia dele, controlei o comportamento dele, que a gente faz, e abordei o pai e achei interessante a gente fazer esse trabalho em conjunto, e o pastor também. E ele começou a ver a maconha como uma poderosa ferramenta médica. Ele voltou a fazer todas as atividades profissionais. Eu me lembro da primeira vez que ele conseguiu pegar o filho dele no colo, ele foi chorando, né? Até me emociona, porque foi algo, ser humano, né, cara, muito forte. Assim, falar, consegui pegar meu filho. E a partir disso ele não teve mais dor e ele seguiu os caminhos dele. Eu acompanhei ele por 3 anos. Hoje em dia ele teve vida de verdade, né? E a partir desse momento eu digo, até brinco, né, primeiro tipo, saí do armário, falei, não tem como fazer outra coisa na vida, independente do preconceito social como médico, né? Isso foi em 2018, quando eu criei o projeto Dr. Hemp, que foi um sonho meu, né, porque eu sofro de uma patologia chamada fibromialgia. Então, já tinha um interesse próprio da cannabis para melhorar a minha qualidade de vida. Já aliviava a minha dor desde a época da faculdade. Eu fui primeiro lugar geral na UERJ para medicina, graças à cannabis. Eu também sou hiperativo, ansioso, então ajuda a uma equilibrada. Dá uma regulada. Mas só que naquele momento eu não fazia essa avaliação como uma ferramenta que melhorava a minha vida, que me trazia um conforto, que me fazia realizar as atividades cotidianas de maneira adequada. Depois, quando eu tive esse gatilho mental, a partir de estudos e a partir desses pacientes, a partir das famílias, eu comecei a interiorizar isso na minha alma, no meu subconsciente,
E as coisas começaram a acontecer.